Então, gente, preparo de solo para cultivo. Quando nós vamos cultivar alguma coisa, pessoal, normalmente as grandes empresas, as grandes organizações, produtores rurais, eles costumam fazer um preparo de solo. E existem alguns métodos, obviamente depende da cultura, para que a gente possa fazer o nosso preparo de solo aí, beleza? Então, por exemplo, gente, existe o método convencional de preparo de solo, onde é utilizado aí bastante implementos agrícolas, com máquinas, tratores, grades, arados, para que a gente possa gradear a terra, né, o famoso corte da terra. Também nós temos um equipamento chamado arado, para que a gente possa arar a terra, que a gente passa logo depois do gradeamento, tá? Para que a gente possa destrinchar aqueles torrões que ficam ali sobre o solo, beleza? Então esse é o método convencional. Não vou assim ser mais específico dentro de cada método, tá, gente? Porque eu tentei resumir o máximo possível aqui. É muito conteúdo que tem dentro de cada método desse. Eu tive uma aula no curso de agronomia, tá? E cada método desse foram 2 aulas que o professor gastou. Então é muita coisa que eu estou falando aqui só de uma forma bem resumida, só para quem ainda não viu ter uma noção de quais são os métodos que existem, né, de preparo de solo. Então, esse é o convencional, que a gente utiliza implementos agrícolas, como máquinas, arados, grades, para fazer os cortes de terra, para que a gente possa destruir ali, não vou usar destruir, que é um termo muito forte, para que a gente possa descompactar o solo, né, perfurar o solo na profundidade de aproximadamente 20 centímetros aí, para que o solo fique assim, facilite a entrada de oxigênio e também facilite aí o crescimento saudável da planta, da cultura no qual a gente está cultivando. Existe o método direto, tá, gente? O método direto é um método sustentável de produção, onde não é retirado, não é utilizado nenhum implemento agrícola, é plantado diretamente, tá? Não é retirado a cobertura de solo que está, por exemplo. Tudo que está sobre o solo, desde que seja orgânico, é utilizado para fazer o plantio direto. Tá? Normalmente, esse tipo de preparo é utilizado para quem está tentando implementar um sistema agroflorestal, né? Fazendo ali aquela cobertura do solo, né? Para que a gente possa conter, né, o crescimento de ervas daninhas, né? Que são ervas que são espécies danosas à cultura. Tá? Então esse cultivo aqui ele tem os seus benefícios, mas também tem lá os seus pontos negativos. Alguns dos pontos negativos é o seguinte: como não é feito um preparo assim, um gradeamento para descompactar o solo, pode acontecer de algumas plantas, né, não se desenvolverem, ou seja, apresentar anomalias no seu cultivo. Outras podem estar saudáveis, se desenvolver, e outra parte da sua plantação pode acabar não se desenvolvendo e você aí tendo um prejuízo. Mas caso você opte pelo método do sistema agroflorestal, onde você vai cultivar a abundância, você vai escolher espécies, consórcio de espécies aí que auxiliem umas às outras para o seu desenvolvimento, e aí talvez você tenha um pouco mais de eficiência, né, um pouco mais de eficácia, na verdade, aí no seu cultivo. Então esse aqui é o cultivo, o preparo direto, tá? Então nós temos o semidireto. A diferença do semidireto para o direto é que neste aqui a gente retira tudo que está ali sobre o solo, desde materiais orgânicos ali, e também inorgânicos, para fazer o cultivo. Fazer uma limpeza geral em todo aquele material orgânico que está sobre o solo, e aí a gente começa o cultivo. Tá? Nós temos o cultivo mínimo também, beleza? O cultivo mínimo, gente, ele é um cultivo que nós tentamos preservar o máximo possível do solo, né? Sem usar, assim, é utilizado o maquinário também, mas não tanto como, por exemplo, naquele primeira forma de cultivo, né? A gente está preservando o máximo possível ali o nosso solo, né? Fazendo, por exemplo, esses sulcos aqui, o nome disso aqui, tá, gente? Eu estou apontando, são sulcos para o plantio. Normalmente utilizado bastante aqui, esse tipo aqui, para o cultivo da cana-de-açúcar. Para quem vive aí no estado de Alagoas, também tem outros estados que são grandes produtores de açúcar, vai perceber que quando é retirada a cana, né,
eles, em algumas partes, eles deixam a cana crescer novamente sem fazer, né, esse tipo de cultivo, e existem outras ocasiões que eles retiram tudo ali que está sobre o solo e fazem a implementação, né, de implementos agrícolas o mínimo possível para preservar as estruturas do solo, beleza? E aqui, gente, nós adentramos no método de coleta de solo para análise. Normalmente quem vai produzir, né, os produtores rurais, eles costumam, né, é necessário ter uma análise, uma coleta, uma análise de solo para saber como é que está o solo, para saber como é que anda o nutriente do solo, para saber se é um solo ácido. Então a gente descobre através da coleta e também da análise. Existem procedimentos técnicos para a coleta, tá? E também vai depender bastante da cultura no qual vocês vão implementar. Para cada cultura existem especificações, tá, gente? Mas eu vou falar aqui do método geral da coleta de solo para análise, beleza? Então, gente, inicialmente, para que a gente possa fazer uma coleta de solo para destinarmos a um laboratório para análise, é necessário a gente separar as áreas por talhões. São talhões, são grandes áreas no qual já passaram ali o gradeamento, o arado, e a gente vai lá a campo, né, utilizando obviamente algumas ferramentas que eu já vou falar quais são, para que a gente possa coletar o solo. Então a primeira questão é saber qual é a cultura que a gente vai implementar, depois separar, né, essas áreas por talhões e aí a gente fazer a coleta do solo. E como é feita a coleta, tá, gente? Aqui nós temos alguns materiais que nós podemos utilizar para fazer a coleta do solo. Nós temos esse aqui que eu estou apontando, né, que é o trado de rosca, o trado calador, o trado holandês. O mais comum, gente, bastante utilizado, esse aqui é o trado holandês, né, que é um equipamento, ó, vocês podem ver aqui nessa imagem, nessa outra aqui que eu estou apontando, é bastante utilizado para a coleta do solo. Então, como é que é feito o procedimento? É importante, pessoal, por exemplo, se for um solo aqui como esse do rapaz, eu coloquei esse aqui de propósito, tá? Primeiro, gente, vocês têm que retirar toda a cobertura vegetal que tem do solo, né, fazer uma circunferência aqui, retirar esse material orgânico, porque pode influenciar na sua análise. Vocês têm que retirar essa cobertura vegetal, fazer uma perfuração de mais ou menos 20 centímetros, tá aqui o trado, ó, retirando, e através dessa camada aqui, vocês vão colocar em um recipiente que esteja limpo, tá? E é importante que essa coleta seja feita em todo o talhão em zigue-zague, tá, gente? E é importante vocês tomarem cuidado com formigueiros, com cerca, com árvores, porque se coletar nesses pontos que existem essas questões aí, talvez a nossa análise não saia tão eficiente possível, tá? Então, primeira coisa, a coleta no talhão é feita em zigue-zague, tá? Você destina a área, vou voltar aqui para vocês verem, olha aqui. Vamos supor que vocês queiram fazer a coleta desse solo aqui que eu estou apontando. Então, vocês vão em zigue-zague. Coletar uma amostra aqui, onde eu estou apontando, vocês vão coletar outra aqui, depois vocês vão sair assim, ó, em zigue-zague, como está mostrando a seta. Beleza? Para cada coleta dessas, tem que fazer o mesmo procedimento. Perfura 20 centímetros, pega este solo, coloca em um recipiente. Para cada coleta, para cada perfuração, vocês vão colocar todas, misturar todas em um recipiente que esteja limpo. Mas, Davi, se porventura eu não tenho um trado aqui para fazer a retirada do solo, a gente vai no método que os nossos avós utilizavam, né? O homem do campo utiliza, a gente vai pegar a enxada, a pá mesmo, a gente vai pegar a enxada, tá, gente? Tá aqui a foto da enxada, a gente vai fazer uma perfuração do solo com a enxada, beleza? E com a pá, nós vamos aqui, ó, bem na lateral onde eu estou apontando, bem na lateral, e nós vamos retirar essa camada aqui de solo, tá? Importante, né, não desbarrancar essa camada. E é bom no dia vocês estarem com uma régua, né, uma trena, para vocês medirem a profundidade, tá? Normalmente, quando a gente está no campo, nós não seguimos assim muito os parâmetros à risca, né? Normalmente nós fazemos furos de 25 centímetros, de 20, de 19, assim. Essa quantidade mínima assim, de centímetros não é quase nada, tá, gente? Mas é importante assim, a gente não ultrapassar, aí extrapolar, na verdade, né? Por exemplo, para um cultivo
de milho, a gente não vai coletar 40 centímetros de solo. Tá, pessoal? Então, voltando aqui com a pá, vocês vão aqui nessa lateral, depois de ter feito o buraco com a enxada, com o enxadão, vocês vão aqui nessa lateral, coletam, pegam essa amostra de solo e colocam no recipiente. E o mesmo vocês vão fazer com todas as outras amostras de solo. Vocês vão misturar no recipiente. É importante, gente, que vocês esfarelem bem esse solo, tá? Para que ele misture bastante o balde, pega o balde e mistura bastante com a mão mesmo, utilizando algum equipamento, alguma colher, enfim. O importante é que esse solo esteja homogêneo, tá? Para que ele seja destinado ao laboratório e assim seja feita a análise. Depois de feita a análise no laboratório, vai vir um relatório. Eu vou passar aqui, olha aqui. Um recipiente limpo pode ser um balde mesmo, importante que vocês lavem ele, deixem limpo, bem sequinho. Vai misturar todo o solo coletado em zigue-zague pelos talhões, tá? Importante. E aí vocês vão pegar um saquinho plástico como esse aqui, né? Esse saco normalmente é a empresa terceira que vai prestar serviço para o homem do campo, ao proprietário rural, traz esses saquinhos aqui para que vocês possam identificar com os dados pessoais do empregador. Colocar o CNPJ, o nome, né? O tipo de análise que vai ser feita é importante também. E daí essa amostra vai ser levada até o laboratório, vai ser feita a análise, e daí vai vir um relatório constando, né, como estão as propriedades do solo. Se está um solo ácido, né, em que área que ele está mais ácido. Então aí você vai ter todo o relatório aí para conseguir ter um bom cultivo. E o importante lembrar, pessoal, que essa coleta de solo, né, que essa análise ela seja feita 3 meses antes de você começar o seu cultivo. Tranquilo?